Estamos já nos aproximando do final do ciclo metodológico e nessa etapa nós vamos conhecer e praticar as chamadas técnicas de apoio. Essas técnicas, elas não substituem a análise de risco. Elas servem para qualificá-la, completá-la e torná-la mais profunda, principalmente quando não temos dados estatísticos ou sistemas informatizados disponíveis. Vamos direto ao ponto. Para que servem as técnicas de apoio? Ora, elas servem para coletar dados e percepções de forma organizada, para descobrir falhas ocultas que não aparecem nos relatórios, para explorar opiniões especializadas, para gerar consenso técnico entre diferentes setores, e para estruturar informações de forma visual e funcional. Essas são algumas finalidades. E por que isso é tão importante na realidade penitenciária? Ora, muitas unidades ainda operam sem bases de dados organizadas. E a maior parte do conhecimento está onde? Ora, está na memória dos profissionais que estão na linha de frente. Ou seja, o conhecimento existe, mas ele precisa ser extraído com métodos. Vamos agora conhecer as principais técnicas que podem apoiar este processo. A primeira técnica é a matriz SWOT. Lembra desta técnica? Nós estávamos falando de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Pois bem, você já foi apresentado essa técnica na etapa do estabelecimento do contexto. Mas agora nós vamos aprofundar o uso dela dentro da análise de risco. A matriz SWOT, ela ajuda a estruturar o cenário de forma integrada. Ela conecta o que é interno com o que é externo. Ela mostra, por exemplo, como a fragilidade da unidade pode ser agravada por uma ameaça do entorno. Imagine o seguinte, a equipe de segurança ela é bem treinada, essa é uma força interna, mas a unidade ela tem falta de equipamentos de inspeção, essa é uma fraqueza. Agora, do lado de fora, existe a possibilidade de firmar parcerias com forças externas, isso é uma oportunidade. Mas também a pressão da facção atuando na região. Isso é uma ameaça real. Entendeu? Vocês conseguiram perceber como que essa matriz SWOT ela ajuda a conectar os pontos? Pois é, ela permite enxergar as causas estruturais por trás dos riscos. E com isso, orientar então melhor as medidas de tratamento. Beleza? Vamos agora para uma segunda técnica. Vamos falar do brainstorming e entrevistas estruturadas. O brainstorming, ou também conhecido como tempestade de ideias, é ótimo para levantar percepções livres, sem filtros. Já as entrevistas estruturadas, elas seguem um roteiro definido, com perguntas pensadas previamente. As duas são muito úteis quando estamos lidando com situações novas, sem registros anteriores, ou quando nós queremos reunir as experiências dos servidores mais antigos, ou precisamos entender a percepção da equipe operacional sobre certos riscos. Quer uma dica prática? Vamos lá. Reúna pequenos grupos como chefes de plantão, direção de segurança e membros da inteligência. Peça que relatem riscos que já vivenciaram ou que estão percebendo surgir. Grave esses encontros e depois transcreva os relatos por tema. Isso vai enriquecer tanto o estabelecimento do contexto, quanto também a identificação de riscos. E depois que vocês fizerem tudo isso, me contem. Me diga qual que foi o resultado, qual que foi a experiência, se a mente realmente abriu. Lembra, pessoal, tem uma frase muito célebre, nem um de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então a união faz a força. Faça isso que os senhores vão se surpreender. Uma terceira técnica é a técnica do checklist. Ela é simples, mas muito, muito poderosa. Por quê? Porque o checklist ele nada mais é do que uma lista de verificação de itens obrigatórios e desejáveis.
Ele ajuda a avaliar se os processos estão sendo cumpridos corretamente. Por quê? Porque você já pensou anteriormente no que seria uma condição ideal, já correlacionou e em base daquilo que você correlacionou de forma técnica, planejada e estruturada, você vai fazer uma verificação em loco, que a gente fala, que é no próprio local. Ok? Então vamos para um exemplo direto. Suponha que você está avaliando a segurança de uma escolta. E a lista ela vai incluir um monte de perguntas. 5, 10, 15, 20, 30 perguntas. Quantas você conseguiu pensar até exaurir a possibilidade de eliminar os riscos? Mas eu vou trazer só algumas perguntas, né, na avaliação de segurança da escolta. O que a gente perguntaria? Por exemplo, o preso ele está devidamente identificado? A comunicação de saída ela foi realizada? O veículo está com a manutenção em dia? A escolta tem no mínimo 2 agentes? A rota foi previamente avaliada pela inteligência? Então, são alguns exemplos de perguntas, né, para o checklist. Se 2 dessas respostas aqui, né, forem negativas, isso já indica um alerta. Dependendo do número de questões que você tiver, o número de respostas negativas vai ser maior, não será só 2. E vocês que vão definir isso. E se você tem um alerta com essa resposta negativa, você já tem sinal de que há risco recorrente, né, ou risco residual. E isso deve ser registrado na matriz de risco e avaliado pela equipe de inteligência. Pessoal, com checklists padronizados é possível monitorar tudo com mais rapidez e ainda gerar indicadores que servem para auditoria e análise estatística. Vamos agora para a quarta técnica, que é a 5W2H. Então, nós já falamos um pouco sobre essa técnica, ela tem aí um nome bem esquisito, mas ela é muito útil. Vamos lá, e essa técnica funciona com 7 perguntas básicas. What, o que será feito? Why, por que será feito? Where, onde será feito? When, quando será feito? Who, quem será o responsável? How, como será executado? How much? Quanto custará? Responder essas perguntas torna a ação mais objetiva, mais técnica e mais fácil de defender administrativamente, especialmente em contexto de sindicância, incidentes graves ou apurações internas. Ok? Vamos para a quinta técnica, que é o método Delphi ou Mini Delphi. Nós já falamos brevemente sobre este método também nas aulas anteriores, mas vale reforçar. O método Delphi é uma técnica de consulta a especialistas feitas em rodadas anônimas, lembram? Já o Mini Delphi é uma versão adaptada para uso interno, sem burocracia. Na inteligência penitenciária, por exemplo, você pode reunir um analista de inteligência, um chefe de disciplina, um agente experiente em escolta e um representante da administração. Então, eles, né, todos esses profissionais juntos, eles vão poder estimar a probabilidade e o impacto de riscos complexos, podem validar hipóteses levantadas pela equipe, podem propor classificações de forma técnica e participativa. Isso, pessoal, dá mais credibilidade à análise e fortalece institucionalmente o setor de inteligência. Ok? Vamos agora para a sexta técnica, vamos falar da matriz GUT. A matriz GUT ela é excelente para priorizar riscos quando vários têm pontuações semelhantes. Ela avalia 3 critérios, lembra? Gravidade, qual é o tamanho do dano? Urgência, em quanto tempo o risco pode se concretizar? E tendência, esse risco ele está crescendo, está se mantendo, está diminuindo? Então, cada critério ele recebe nota de 1 a 5. Depois, essas notas são multiplicadas entre si. Quanto maior o resultado, mais prioritário é o risco. Vamos para um exemplo. Se um risco tem gravidade 5, urgência 4 e tendência 5, então nós vamos multiplicar ali 5 vezes 4 vezes 5. E o total será o quê? 5 vezes 4, 20 vezes 5, 100. Então o total será 100 pontos. Neste caso, estamos diante de um risco prioritário e absoluto. E o que fazer? A resposta deve ser imediata. Simples assim. Meus amigos, a grande lição de hoje é simples. A análise de risco ela não se faz no achismo, nem na intuição. Ela se faz com método, com técnica e com responsabilidade. Mesmo em ambientes difíceis,
Com poucos dados, com incertezas e limitações, essas ferramentas elas nos permitem agir com profissionalismo e credibilidade. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a fase de monitoramento e aprendizado. Vamos abordar o ciclo PDCA, a retroalimentação institucional e a construção da cultura da melhoria contínua. Mas antes, para não perder o costume, eu vou deixar aqui uma reflexão para você. Pergunto, seu setor tem usado uma dessas ferramentas de forma regular? Ou ainda ele se baseia apenas na experiência individual? A partir de agora, você tem os instrumentos certos para mudar essa realidade, ok? Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e que Deus continue nos dando sabedoria para proteger e servir com excelência.